Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado é o consultor político e de comunicação Gaudêncio Torquato, jornalista e professor titular da USP. Prazer tê-lo aqui mais uma vez no Jornal da Gazeta. Torquato, me permita chamar de você, por favor. Você que foi meu professor. Claro. Você é amigo do presidente Temer há muitos anos, conversa com o presidente Temer, o aconselha nessa área de assessoria de imagem, de imprensa, de relações públicas. O presidente Temer passou nos últimos episódios uma imagem para o público de lerdeza nas decisões. Ele demorou para demitir Gedel, demorou para agir, deixou a crise se instalar e puxou a crise para o colo dele. Essa entrevista que ele deu ontem parece ter sido uma desviada de assunto, porque ele já foi falar da anistia que vai vetar. Ele sentiu que o povo quer isso e foi atrás do que as pessoas querem ouvir. Tem seu dedo nisso? Não, veja bem. O presidente Temer, ele ouve muitas pessoas, inclusive um grupo informal de comunicação, do qual eu coordeno. Agora, é evidente que com pessoa cordata, com pessoa sensata, ele procura dosar as informações que recebe. Realmente, a impressão que se tem é que ele demorou muito para tomar medidas. Por quê? Rodolfo, a vida política, a real política, como se diz, é bem diferente da teoria. Veja bem, o Gedel havia recebido uma certa, entre aspas, blindagem da Câmara dos Deputados. Um grupo de deputados que se solidarizou com ele, fez até um manifesto, enfim. E naquele momento dessa blindagem, o presidente não poderia demitir, vamos dizer assim, entendeu? Um dos seus braços direitos, Gedel Vieira Lima. Então vamos esperar mais um pouco. Sempre auscultando o clamor da opinião pública. Quando a coisa cresceu, chegou o momento em que realmente teria que tomar uma decisão. E então aconteceu esse pedido de demissão do Gedel. Então eu acredito que ele simplesmente procurou ponderar, analisar, avaliar, ouvindo A, B e C, e inclusive a área política, porque você sabe que a área política fez uma defesa do Gedel. Agora, nesse momento veja bem, que o presidente, em que o governo carece, precisa de aprovar sua agenda na Câmara quanto no Senado, ele precisa, de uma certa forma, também ponderar e aceitar as sugestões que vêm do Congresso Nacional. Agora, esse pipocar de crises que estão atingindo o governo Temer, em 6 meses já perdeu 6 ministros, 5 demitidos e o Calero que pediu para sair. Essa aparente instabilidade, aparente segundo você, essa instabilidade do governo Temer, essa incerteza, não gera incerteza política, não gera incerteza econômica, não atrapalha a votação das medidas importantes, segundo vocês, na Câmara e no Senado? Certamente que a imagem, vamos dizer, negativa do governo, uma avaliação negativa do governo, contribui para pressionar a base governista. Não há dúvida que a sua hipótese é verdadeira. Acontece, Gamberini, que tudo decorre da questão econômica. Mais uma vez, se tivéssemos sinais mais claros de recuperação da economia, mais dinheiro no bolso, mais tranquilidade, um Natal mais farto, né? Na mesa dos carentes, na mesa da classe média, é claro que a situação seria mais tranquila. Mas os empresários, quando veem essas crises políticas, essa tibieza do presidente da República, eles não se sentem confortáveis, não percebem que a crise vai ser resolvida no campo da economia. Não, veja bem, eu até tenho um testemunho a dar. Participei recentemente da primeira reunião do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, lá no Planalto, e este conselho, composto por 96 pessoas, ele agrega muitos empresários que cobraram do presidente. Sim. Cobraram reformas muito fortes. Avance, inclusive, não vejo essa questão da impopularidade, avance com reformas duras. O empresariado está cobrando. Então, com esse respaldo, da minha visão, essas reformas estão vindo e virão. Por exemplo, a da Previdência. Será uma dura reforma, mas necessária para se tentar garantir o futuro da aposentadoria. Você é partidário da opinião do Nizam Guanais, que falou para o presidente que aproveitar o momento de baixa popularidade para fazer tomar todas as medidas amargas? Eu conversei muito com o Nizam sobre isso.
Sem dúvida, é aproveitar o momento. Na minha visão, as medidas duras devem ser feitas, tomadas, e não apenas medidas populares, porque nós não podemos viver só de medidas populares, etc. Nós precisamos realmente de aprovar a reforma da Previdência, precisamos da PEC do gasto, do teto dos gastos, precisamos de uma reforma trabalhista, precisamos de uma reforma educacional, enfim. Eu sou favorável que essas reformas sejam feitas o mais imediatamente possível. Agora, você está falando num tom positivo, mas a grande bala que vai ser atirada contra o governo e contra parte do Congresso ainda não foi disparada, que é a delação do Odebrecht. Pois é. Delação do Odebrecht. Que pega gente do governo como Eliseu Padilha, como Moreira Franco. Você disse que o Gedel era um braço de Temer. O Temer tinha 3 braços. Veja Gedel, Moreira Franco Vamos tentar colocar a delação do final do mundo, né? Como se diz, delação de fim do mundo. Muito bem, são 77 executivos, cada executivo dando aí em média 10 depoimentos, alguns 20, outros 30. Uhum. Então, em primeiro lugar, você vai ver essa questão sendo colocada durante todo o ano de 2017. Eu não acredito até que isso se vença em 2017. Tá. Em segundo lugar, os delatores, eles vão fazer uma delação, claro, mas tem que comprovar o que é, veja bem, doação formal, o que é doação de caixa 2 e o que é propina. São 3 modalidades. Imagine-se, Camberino, o que vai acontecer. É evidente que os partidos políticos e os protagonistas da política, os atores físicos da política e os atores jurídicos vão dizer que as doações recebidas entraram pelo caixa oficial. Torquato, você está falando como técnico de um time que sabe que vai perder de 5-0, mas fala assim, vamos jogar na retranca, vamos fazer cera, vamos esperar 2018 chegar. Não, eu sou muito realista. Eu acho que a delação da Lava Jato vai realmente incriminar muita gente, mas na minha visão, tudo que se diz hoje sobre caixa oficial entra como propina. É uma observação que eu faço como analista político. Qualquer declaração que se faça hoje sobre recursos de campanha é propina. Calma lá. A lei até então previa doação oficial para as campanhas. Hoje, demonizou-se. Doação para partido ficou, pelo amor de Deus, então, calma. É preciso convir que na eleição passada as doações eram permitidas a partidos. E, na minha visão de analista político, vai haver até uma surpresa muito grande. A maior parte das delações, na minha visão, será justificada como doações a partidos. Pode esperar, a conferir, pelo que eu sei do que ocorreu. Uma resposta rápida. Você, como amigo do presidente Michel Temer, ele está otimista, acha que chega em 2018? Ele está realista, muito cordato, Você viu a entrevista dele ontem? Uma calma, tranquilidade, não exaltação, a partir de uma situação constrangedora de um diplomata, que faz uma gravação contra o seu presidente. É preciso analisar, veja bem, que intenções motivaram isso. Tá bem, Torquato, agradeço a sua entrevista, admiro o seu otimismo, talvez não compartilhado com o resto com parte da população, mas muito obrigado pela entrevista. Boa noite, obrigado. Boa noite.